Obrigada, Israel. Deixa eu beber esse golinho de água aqui. Boa noite, gente. Tudo bem? Quanta chuva, hein? Então, é bom que a gente vai falar de energia sexual para aquecer nossos corações. Quando vocês verificaram o tema da aula, energia sexual, aqui no ciclo 1, o que veio na mente de vocês sobre esse tema? Todo mundo tímido. Olá, boa noite. Boa noite. Na realidade, a gente pensa que energia sexual vem a ser a questão da energia do sexo, do ato, né, da procriação. E, na realidade, eu acredito que seja tudo que está ao nosso redor, tudo que a gente traz de vidas passadas, que tem uma certa influência, e que a gente também tem que ter um discernimento de educar o espírito a tudo que está sendo visto, né? Nada passa desapercebido aos nossos olhos. E tem a vontade, tem o desejo, tem o aguçar, né? De apimentar mais, mas, na realidade, você tem que ter essa disciplina, esse controle, né, das suas emoções. Controle das emoções, disciplina, não apenas o ato sexual em si. Que mais? Que mais, gente? Ninguém pensou sobre o assunto? Aqui, Israel. Viviane. Boa noite. Perceber também o quanto é saudável, né? O quanto pode ser saudável e desmistificar todos os rótulos que, de certa maneira, por proteção, por querer cuidar, na grande maioria das famílias sempre é passado ou foi passado de geração em geração, que a gente não podia pensar sobre isso, falar sobre isso e nem sentir. Então, falar sobre energia sexual é falar sobre vida mesmo, né? Falar sobre tudo que está no nosso corpo, na nossa mente, e esse cuidado, né? Que vai muito além do que a colega já falou também, vai muito além do ato em si, é todo o nosso cuidado do pensamento, da ação, da reflexão, né? Do território sagrado que é o nosso corpo. Sim. Alguém mais gostaria de falar? Não? Então vamos lá, vamos falar sobre essa energia, que é a energia da vida, né? É a energia que dá movimento, que impulsiona o espírito em todos os seus processos evolutivos, em todas as fases, em todas as dimensões que ele esteja. Não existe na vida do espírito, desde a sua criação até, né, a imortalidade, um período em que ele não se movimente, não seja impulsionado por esta energia, né? Então, diante disso, pensando que falar de espírito é falar de evolução, de muitos estágios, de dimensões diferentes, só por aí a gente tira o quão variável, quantas dimensões, o quantas fases e tipos e formas essa energia se manifesta para o espírito, né? Então, vamos falar dela em todos os sentidos aí, de todas as formas de como ela impulsiona a vida material e a vida espiritual, que caminha junto. Então, o objetivo geral dessa aula é a percepção do sexo como energia criadora, que se manifesta em diferentes níveis.
Mostrar o conceito de sexo como energia criadora, cuja utilização se enraiza do espírito. Então, essa energia ela é emanada do espírito, mas ela é proveniente do divino. Mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis, de acordo com a evolução do espírito. Demonstrar pela sua significação a necessidade de uma educação sexual adequada para o crescimento do espírito. E mostrar a necessidade de um planejamento familiar na constituição da família, a fim de se evitar os prejuízos do aborto ou da proliferação irresponsável de filhos. Então, os objetivos específicos, a gente vai trabalhar cada tema, né, sequenciado, entrando nessas, tentando falar em cada uma dessas etapas um pouco de como essa energia se manifesta na vida do espírito. Tem uma pergunta no livro Roteiro, entrevista, em que perguntam a Chico: o espiritismo não deverá contribuir para que o problema do sexo deixe de ser um tabu? É a pergunta 43. E aí a gente já vê uma pergunta que já traz o sexo como um problema, né? Por que um problema? Por que o sexo é um problema? Por que vocês acham que o sexo é um problema? Né? Também não. Mas por que ele se tornou um problema? Oi? Condições históricas. Acho que dominação, né? Manipulação, entendeu? Poder, porque entra a questão da mulher como objeto também tratado como coisa que serve para satisfazer e satisfazer só o lado masculino. E acho que essa condição ela terminou perpetuando. A questão da religião também interferiu muito. Sim. Eu acho que o sexo ele está muito ligado à questão o prazer, né? Então o prazer sempre esteve historicamente, como ela falou, ligado a questões morais, né? Então, eu acho que o sexo se tornou um tabu porque nós não tínhamos, ou não temos ainda, né, em muitos casos, a condição moral de lidar com ele. E aí ele se mostra de uma forma ruim, em muitos casos, e aí vem a questão da religião, da família, por não saber lidar com isso, cria o tabu para que aquilo não se prolifere, né? Então, eu acho que é mais uma coisa de não saber lidar com isso na forma como ele se apresentou e se apresenta até hoje, que a gente vê, né, que mesmo com toda a evolução que a gente já teve de vários aspectos, a questão sexual ainda é muito forte, a vulgarização, né? A gente vê, eu vejo que de um lado tem pessoas muito se conscientizando de forma muito rápida, positivamente, mas por outro lado também tem um número de pessoas utilizando isso de forma inadequada, também de forma muito rápida, né? São dois extremos que, assim, na minha visão, eu consigo ver dois extremos crescendo, né? De um lado positivo e outro negativo. Na resposta de Chico, ele disse assim: os benfeitores da vida superior esclarecem que o espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito, sem tabus que patrocinem a hipocrisia e sem a irresponsabilidade que impele a devassidão. E aí, ele só não disse quando, né? Porque, como você falou, a gente vive um processo de aprendizado. A própria doutrina espírita, né? Kardec disse lá atrás que seria uma doutrina progressista, que evoluiria com a ciência, né? Então, assim, tudo isso requer de nós, espíritos, naturalizar esses processos. E isso a gente ainda não conseguiu, como ele diz ali, decisivamente. As questões e os temas do sexo ainda são muitos, né? Da sexualidade ainda são muitos. Ainda somos muito permeados tanto por esses tabus, hoje menos, mas ainda assim, muitos cristalizados até, de forma que a gente nem se dá conta de que
que viveu até pelos nossos processos evolutivos. Nós já vivenciamos, a gente fala historicamente, mas nós somos essa história, né? Somos hoje um personagem que passeou por essa história. E isso tudo tem registros. Nós temos os nossos registros das épocas mais, né, rígidas e mais em que essas questões foram vivenciadas de forma mais violenta, mais... isso está na gente aqui, por mais que a gente pense historicamente, nós somos essa história, nós somos espíritos, né, que temos essas bagagens aí em nós, registradas. Então, ainda temos esses registros desses tabus e talvez da hipocrisia e talvez por ainda estarmos, né, buscando esses esclarecimentos que são frutos de quê? De uma ignorância, buscando naturalizar. Então, se um dia a doutrina espírita, se um dia não, né? Se a proposta da doutrina espírita é trabalhar esses temas, o nome seria naturalizar esses temas, né? Naturalizar, educar, se conhecer, né? Porque a gente mal se conhece para poder se entender no outro. Então, essa é a proposta, né? Então, quando a gente fala de naturalizar, a gente fala primeiro de se colocar enquanto espírito nessa posição e de compreender, né, o que é essa energia, qual o propósito dessa energia para o espírito, como eu estou utilizando dessa energia, como está a minha vida, né, nas relações, tudo que envolve a energia sexual. Mas, para a gente falar todos os aspectos que essa energia envolve e permeia a vida, a gente vai começar falando um pouquinho dela na vida material, né? Porque espírito e matéria evoluem juntos no universo, né? Assim, e compõem esse universo a propósito desse espírito. Então, assim, a energia sexual, ela é a energia da vida universal. Ela é a energia, né, que promove essa criação do universo. Quando a gente pensa uma explosão de um Big Bang, quando a gente pensa corpos se unindo de volta, formando outros corpos, quando a gente pensa uma harmonia universal, com toda, né, a lei da atração que acontece e mantém essa harmonia no universo, quando a gente pensa nessas cargas, né, magnéticas entre os seres, a gente está falando da energia sexual, como energia de criação. Então, a energia sexual, ela é a energia que promove a criação e a manutenção desse universo, né? De todo esse processo do material que o espírito tanto precisou se utilizar e precisa se utilizar no seu processo de evolução, né? Então, a energia sexual começa aí, na vida universal como um todo, mesmo no campo, né, do que é material. Sexo é fundamento da vida universal. Encontra-se nas origens da própria vida, a qual é emanada do Criador. Então, do mesmo jeito que essa energia impulsiona a vida universal, a criação do próprio universo em si, como uma fonte de energia criadora, ela também é a criadora do princípio espiritual, né? Então, quando o princípio espiritual é criado, essa energia impulsiona esse princípio, porque lembram da aula de evolução que o princípio espiritual ele é criado e através de um processo evolutivo ele já tem um destino arquetípico para que ele se destina, que é surgir o espírito. E essa energia movimenta esse espírito nesse processo de evolução, né? Cada vez em corpos mais complexos, para que ele alcance essa evolução. Então, é também energia sexual, impulsionando o quê? A vida, o desenvolvimento, a transformação, né? A mudança. Então, é força da energia. Na essência, ela é uma energia divina. Ela surge, né, do divino, do Criador. Força da vida encontra-se na base de todos os processos de evolução de todos os seres. Quando a gente imagina
a forma, a ignorância, a forma como nós nos perdemos por ignorância mesmo na utilização dessa energia, a gente, às vezes, fica difícil você imaginar como algo divino, né? Mas se está para uma proposta do espírito, se ela está para o espírito, para o seu processo evolutivo, não podia deixar de ser divina, né? Então, a energia, ela existe, ela está para o espírito. A forma como nós vamos utilizar vai variar conforme a minha maturidade, o meu processo evolutivo, né? E é um processo evolutivo de aprendizado mesmo, gradativo, né? Então, por isso a gradação. E isso vai acontecendo na medida em que a gente vai vivendo experiências, né? Não é um processo que basta isso é certo, isso é errado, né? Não é algo que me impõe, que me reprime ou que me liberta, né? É algo que eu aprendo, é um aprendizado. A forma como eu vou lidar vai ser proporcional à minha trajetória evolutiva, né? Então, assim, a gente usou, por conta dessa ignorância, por conta dos abusos, das viciações, de leis morais, de repressões, né? De religiões, né? que limitam. Mas, quando o espírito ele apreende, é pela integração de uma habilidade de lidar com isso, né? Então, ela falou ali, como é seu nome? Morgana? Morgana falou de educar as emoções, educar os desejos, né? Porque os desejos, a gente pode levar ao prazer pelo prazer, mas pode levar o quê? A satisfação, a realização emocional. Então, uma coisa é física, outra é do espírito, né? E essa mudança acontece no decorrer do nosso processo evolutivo. Então, ela é uma... Alguém ia perguntar? Oi. Estou com uma dúvida aqui terrível. Sendo energia sutil, né? Uma energia tão importante para a vida, para o processo evolutivo, eu fico me questionando... as pessoas que vivem em templos religiosos, que fazem um trabalho, às vezes, belíssimo, e, de repente, ela se perde, principalmente o gênero masculino. Se perde e utiliza de tanta grosseria e de manipulação, e em função do poder, em função da fé, da crença. Então, quando a gente ouve notícias de pessoas que tinha um trabalho lindo, maravilhoso, e daqui a pouco essa pessoa se perdeu e essa pessoa abusou de várias outras criaturas que estavam ali entregando de qualquer sorte a sua vida ao outro ou confiando no outro. Aí eu fico me perguntando, essa energia tão potente, tão criadora, você perpassa por um processo evolutivo tão bonito e, de repente, se perde. Eu fiquei me questionando como é possível alguém aprender tanto, praticar, sei lá, e chega um momento que eu acho que se perde, nem sei. Acho que você fez uma pergunta dentro de outra pergunta, dentro de outra pergunta. Mas vamos lá. É uma energia divina, eu não diria sutil, eu diria a sua última fala, poderosa. Ela é uma energia, né, intensa. Quando a gente fala de pessoas e de evolução, a gente precisa entender que a gente cria um parâmetro de evolução no outro, por ele realizar, por ele ser, né, de um templo, por ele ser... A gente julga isso como algo evoluído, mas são pessoas. Primeiro vamos pensar assim, são pessoas, né? E habilidade para lidar. Então, assim, quando a gente fala, era uma pessoa tão evoluída, quais parâmetros nós temos para dizer, num recorte, que essa pessoa é evoluída? Né? Que fulano é mais evoluído que fulano. Quando a gente entende que a evolução é algo muito mais amplo. Né? Então, às vezes, estar à frente de um trabalho
não significa que aquela pessoa não é passível ainda de errar, de ter inabilidades de outros campos. Então, começa por aí. A gente precisa rever nosso conceito de evolução, né? Então, se ainda ela consegue cair em determinadas falhas, porque ela ainda precisa aprender em outros determinados campos da vida, né? Evolução, evoluídos assim dessa forma aqui no nosso ambiente, a gente não tem, são pessoas, né? Somos pessoas. Então, a gente rever esse processo do julgar mesmo. Então, ela é uma energia criadora, presente no ser desde os primórdios da criação, proveniente desse reservatório divino. Acompanha o ser desde o momento primeiro no reino mineral até quando o espírito se integra na cocriação divina. Então, essas experiências que o princípio espiritual vive nos reinos, também a gente falou assim, nós somos essa história, só que essa história começa bem lá atrás. Então, esses registros que temos, que depois se formam no nosso psiquismo, já vem desse período, né? De quando no mineral existia atração, né? A gente fala de cargas positivas e negativas que atraem e formam os minerais. Quando a gente fala do vegetal, a gente já fala de nutrição, a gente já fala de divisão celular, de sensibilidade, né, de alguma forma, ao meio. Claro que rudimentar, quando a gente pensa no humano. E nos animais, a diversidade. Até as formas, né, de proliferação na biologia, né, como a gente estuda lá, de fecundação dos gametas e tudo mais, até no reino vegetal mesmo, já são ensaios do que é criar, procriar, dividir, né, as divisões celulares. Tudo isso traz registro para o espírito, e principalmente do reino animal, que já tem, né, o sexo mesmo instintivo, já tem ali aquela força mais pulsante dessa energia para a procriação, que não é necessariamente conduzido por uma razão, mas impulsiona o animal, né? Já existe ali uma força maior do que em todos os outros reinos. Então, quando depois disso, nesse decorrer, essa energia impulsiona todo esse movimento, todo esse processo evolutivo, só que aí acontece o quê? Do princípio espiritual, esses registros todos, acontece o surgimento de quem? Do espírito, né? Então, se ela impulsiona a matéria, impulsiona o princípio espiritual, no espírito a gente já tem algo mais. O que o espírito tem além do princípio espiritual? Lembram? Revisão, Edu. Inteligência, né? Individualidade, razão, né? Então, o espírito ele já conta com um psiquismo, já começa aí a esses registros passarem por um psiquismo. Então, a partir desse momento, essa energia sexual ela passa a converter numa modalidade de energia psíquica, nessa mente que se formou nesse momento e que também é fruto desse processo evolutivo, né? Então, agora a gente já está falando do espírito enquanto o ser dotado de razão, e que vai passar agora, né, nesse processo, pelas fases das reencarnações, né? E quando a gente fala em espírito, a gente está falando de uma diversidade de estágios desses espíritos. O espírito que reencarnou, tem sua primeira reencarnação, né? Lá na época em que o sapiens, né? Acho que vou falar de nome de... ele não se diferenciava tanto assim do animal, né? Era uma vida bem próxima do que era o animal. Então, ele era movido pelo quê? Pela caça, pelo instinto. Então, todo esse aprendizado do princípio espiritual aí, armazenado, e esses primeiros espíritos começam a experienciar a vida, as primeiras encarnações, é puro instinto, né? O prazer
é o sexo pelo sexo, extravasar. E que também é de suma importância para o espírito nesse momento, para ele viver esses momentos de prazer. Né? É o estímulo, porque o prazer é importante, né, para que o espírito ele se impulsione. Então, mesmo naquele início, em que é muito mais instintivo, o sexo já tem essa importância, né, de trazer. E aí, as encarnações vão mudando os contextos, o social, o cultural, né? E vai se criando as relações. Então, através do sexo, que começa apenas com aquela atração mesmo, vai se criando o quê? Vínculos. Né? Então, o espírito ele já vai nesse processo de evolução, lidando com essa energia que vai movimentando ele para outras dimensões, enquanto a energia psíquica movimentando ele para as dimensões da sexualidade, da criação, de formar laços, de criar vínculos, de estabelecer família, relacionamento. E cada uma dessas a gente vai abrindo aí, né, um leque para dimensões de uma vida. Então, essa energia passa a ser uma energia considerada uma modalidade de energia psíquica que vai mover o ser humano nas várias dimensões da vida. Então, quando a gente fala do espírito, né, que no processo evolutivo o espírito vai evoluindo até integrar a cocriação. Lá, né, nessa caminhada longa aí que a gente está cá projetando. Então, quanto mais a gente está próximo dessa relação com essa energia ainda do instinto, mais a gente vai estar pensando o quê? Em satisfazer, né? Satisfações mais pessoais, mais individuais. E é uma caminhada. Quando a gente fala de um polo, quando a gente fala do instinto e satisfações pessoais e divindade co-criador, a gente tem duas setas, dois polos e uma caminhada longa entre uma e outra. Então, além disso, a diversidade de nossos estágios evolutivos, a gente vai ter diversas formas de experimentar essa energia, mas ela faz parte da vida do espírito. Se é de lá do mineral, imagine, né? Do espírito, desde as primeiras reencarnações até se tornar co-criador, porque o espírito ele vai sempre ser movimentado por essa energia. O que vai diferenciar são as formas de utilização, que vai ser de acordo com o quê? Com a sua maturidade, com o seu processo evolutivo, com essa gradação que existe entre um e outro. E aí o que a gente precisa entender é essa gradação, porque ainda estamos nesse processo, né? Então, naturalizar isso, compreender essa energia, compreender a sexualidade e se reconhecer nesse campo dessa sexualidade é muito importante, mais importante do que a gente pensar o que é certo, o que é errado, né, o que é moral, o que é imoral, né? Tentar sair um pouco desse viés para vir para o onde eu estou, como eu estou nesse momento. Quer fazer pergunta? É porque é só um polo e outro, né? Um é o início, a pontinha de um é o início, a outra é o final. É uma ascensão. Então, quando a gente fala dessa energia da vida, deixa eu beber água aqui. Então, quando a gente fala dessa energia da vida, que cortou ali, não foi? Desconfigurou. Então, a sexualidade diz respeito a uma instância psíquica mais ampla que o simples prazer sexual ou genital. É também, né? Mas não apenas. Diz respeito a todas as formas de prazer na vida a que o sujeito se dedica. E essas formas de prazer, nós também vamos, né, na medida que nós vamos passando por nossas experiências, vivências, seja dentro de uma encarnação enquanto um personagem, seja nos diversos, a gente vai
se encontrando dentro desses campos de realização. Então, quando a gente falou ali dessa energia nas dimensões da vida, a gente está falando do prazer genital também, que é importante para a evolução, para impulsionar o espírito, a procriação, que também é importante, né? Artes, intelecto e cocriação. Então, é tudo que o ser humano investe de realização e que vai desde o prazer do físico até as realizações, né? A satisfação, o prazer, e que ele se compraz de ser útil, principalmente, né? Para aquilo que ele se propõe. Tudo isso tem, né? Essa energia em suas variadas dimensões. Então, é a gente canalizando de alguma forma, diversificando de alguma forma a utilização dessa energia sexual. Tudo bem até aí? Todo mundo muito calado, né? Esse povo é quieto assim mesmo? Não, né? Está aguardando para o final. É o tema. Estão guardando para o final, eu acho. Aqui. Hã? Não, medo não. Laisa. Laisa, então, sem julgamento, só para ver se eu estou compreendendo, né, o que você traz. Por exemplo, quando eu penso que a gente volta na próxima reencarnação, basicamente como a gente estava vivendo a anterior. Então, as pessoas que não evoluíram mais com relação ao seu entendimento sobre a energia sexual, elas vão continuar no prazer, pelo prazer apenas do ponto de vista físico, digamos assim, a gente olhando por ali o prazer genital, não é isso? Elas não vão, nesse momento, ter desenvolvido essas outras áreas. Sempre que você polariza um campo, outro fica deficiente, né? Porque ela é uma energia que ela é nutridora de vários aspectos. Se naquele determinado momento da sua vida você prioriza, vamos supor, você falou aí do prazer genital, acha que prazer é sexo e sua vida é pautada em sexo, qual a energia você vai desprender para outras, né? Então, acaba polarizando. Acaba que você direciona demais para um aspecto da vida, e isso, né, acaba não é faltando, porque a gente tem que pensar assim, tudo que é excesso, né, a utilização da energia sexual, ela pede equilíbrio, né, nem não uso e nem excesso, né? Então, assim, o que eu estou ganhando no prazer pelo prazer, em termos de construção e de aquisição de habilidades para mim enquanto espírito? Porque quanto mais assim, menos eu estabeleço o quê? Vínculo. Muito difícil a pessoa que canalizar sempre para o sexo com prazer. Muito difícil dela pensar em estabelecer um vínculo afetivo onde ela possa estabelecer um relacionamento saudável, né? Então, assim, vai sempre estar faltando essa outra dimensão, né? Dificilmente a viciação vai conseguir, né, equilibrar ali com outras dimensões da vida. A minha dúvida é o seguinte, pelo que eu entendi ali, a energia sexual é a que vai, por exemplo, na arte, trazer a inspiração, no intelecto, o crescimento, o aprendizado e tal. Mas essa energia, se ela não for utilizada dentro do aspecto sexual mesmo, exemplo, uma pessoa que está sozinha, ela não tem um parceiro fixo, ela não quer um envolvimento apenas pelo sexo. Como é que ela vai produzir, trabalhar essa energia, não estando fora de um ato sexual? A pergunta é mais ou menos, não só para uma pessoa solteira, mas uma
pessoa pode estar casada e não ter um relacionamento sexual agradável. Então, ela não está utilizando ali um aspecto dessa energia. Isso vai impedir com que ela utilize essa energia em outros aspectos? Não, até porque, se você for pensar, tem pessoas que voltam a vida para o trabalho e focam ali no trabalho de uma forma que canaliza essa energia para outros tipos de realizações. O que a gente precisa entender é assim, as dimensões que existem, todas elas são importantes para o espírito, né? E, ao mesmo tempo, uma encarnação, um tempo da nossa vida é um recorte. Se a gente pensar como espírito, né? E a gente pensar que esse tempo aqui eu não estou, não quero, não estou com alguém, não quero ter relações sexuais só por ter relações sexuais. É um recorte, né? O que a gente precisa pensar é que relação sexual é saudável. Relação sexual com cumplicidade, né? Com cumplicidade é saudável. Estar com o outro é saudável. E, além de tudo, esse prazer revitaliza, né, o nosso próprio campo energético. Então, a gente precisa não avaliar pedaços, recortes, e aí já determinar, está perdendo, né, como a gente às vezes brinca, está perdendo a encarnação. Porque o que eu estou priorizando ali naquele momento, o que aquilo que eu estou priorizando está contribuindo para o meu processo, para o meu aprendizado, né? Então, assim, cabe a gente pensar que as dimensões da vida precisam ser vividas, né? É importante que sejam vividas. E a gente passa por momentos, passa por aspectos que, às vezes, a gente deixa algumas coisas, né, por algumas questões que precisam ser trabalhadas e resolvidas. Por que eu resolvi que não quero, né? É um sofrimento? É um trauma? Né? O que tem ali? Então, são núcleos que a gente precisa olhar, e aí vai de pessoa a pessoa, né? Vai de indivíduo para indivíduo, aquela escolha daquele momento, o que aquilo te traz de sofrimento psíquico, o que não traz, né? Então, são substituições que a gente vai fazendo e faz, e às vezes é para negar alguma coisa, mas uma hora vai ter que trabalhar, né? Porque as dimensões para o espírito são dimensões importantes que precisam ser vividas e devem ser vividas, né? Dentro de um processo saudável. Alguém mais? Eu estou perguntando demais. Olha, não é julgamento, mas é questionamento. Quando você fala da energia sexual, prazer sexual, genital, eu fiquei me questionando das pessoas que hoje têm liberdade de dizer que são assexuados, que sentem prazer estar com o outro, mas não fazem sexo com aquela pessoa. Tem ecossexuado, alguma coisa assim, ecossexual, alguma coisa desse tipo, que na relação com a natureza consegue sentir prazer não visto como sexual. É um questionamento. Eu quero deixar claro assim, quando eu falo, por exemplo, quando eu falei da questão da pessoa, não é nem ser evoluída, mas uma pessoa que tem conhecimento, que está ciente das coisas, que motiva o outro a crescer em níveis espirituais. Eu me questiono como é que alguém pode se perder com essa energia. Então, quando eu falo dessa questão assexuada, isso é uma inabilidade ou... Uma coisa é certa. Assexuado, ninguém é, porque a sexualidade pertence, né? E ela tem essas dimensões que, às vezes, a gente não associa, né? Então, não desejar passa por muitos aspectos também, até hormonal, né? Então, assim, pessoas são pessoas, né? Individualidades. Então, acho que as pessoas também têm escolhas. E quando a pessoa, você disse assim, não precisa ter relação para sentir esse prazer. É aquilo que eu falei, é um recorte, é um momento. E eu acho que a gente não tem como generalizar porquês e praquês, né? De fato, aquela pessoa, ela vive uma outra dimensão da vida, que para ela, naquele momento, aquilo ali não é importante,
de fato ela não sente, ela tem medo, tem receio, tem um trauma, são muitas questões, né? Então, assim, e muitas dimensões mesmo, porque a própria sexualidade, se a gente for ver, existe uma diversidade de expressão da sexualidade, né? É um espectro, várias formas de expressar a sexualidade. E existem essas escolhas, essas formas de sentir prazer, né? Então, quando a gente fala da importância do sexo, da importância do prazer, a gente também tem que entender que ele não está só no sexo, né? E que ele não está só no... A importância é criar esses vínculos, estabelecer relações, né? Estabelecer e manter relações. Como que você se relaciona? Então, a energia sexual é uma modalidade de energia psíquica, né? Uma das modalidades. E move o ser humano para a vida. É uma energia psíquica que impulsiona o espírito para suas realizações criativas e para a evolução na direção do Criador. Ela não se restringe à prática do sexo, nem se situa numa parte específica do corpo. Apesar da gente, né, ter no corpo zonas mais erógenas e tudo mais sensíveis, essa sensação, a sexualidade, né, é uma energia mental. Ela é movida pelo nosso psiquismo, muito mais do que pelo orgânico. E é a energia da vida como um todo. Então, quando a gente fala assim, sempre que a gente pensa assim, mas onde as pessoas estão se realizando com essa energia? Nos esportes, né? Artistas, produção. Às vezes tem umas fases da vida que a realização é algo de trabalho que você está projetando, quer né, construir. Então, assim, todas essas dimensões não significa que a gente exclui outra. O saudável, o ideal é que a gente alimente todas as dimensões da vida, né? Mas não significa que a gente não passe por esses processos e tudo é aprendizado. Em todos eles é aprendizado para o espírito, né? Como uma energia psíquica, ela acaba sendo também objeto de estudo da própria psicologia, né? Que lida como uma energia mental, como uma energia também que impulsiona aí os processos psíquicos, dos comportamentos, das emoções, e são só termos que a gente trabalha, né? A energia psíquica como uma força dinâmica que está na base dos nossos processos, né? Das realizações, do controle das emoções. Lá na psicanálise, por exemplo, Freud traz a libido como essa pulsão de vida, né, que impulsiona a pessoa no desenvolvimento das suas fases de vida, para o desenvolvimento da própria personalidade. E aí vem Jung e amplia isso, trazendo que a libido não é apenas algo, e que essa energia que movimenta não é apenas de cunho sexual, mas que tem a ver com todos os campos da vida, que promove esse desenvolvimento do biológico, da vida social, da cultura e da criatividade. Então, na própria psicologia, a gente vai encontrar vários termos, várias formas, né, de trabalhar e de falar dessa energia psíquica, que é esse movimento da vida, né, e que muitas vezes também está relacionado a fases de direcionamento dessa energia. Muitos aspectos, às vezes, da nossa vida, em fases da nossa vida, essa energia, né, e de como ela é canalizada e de como ela está nos impulsionando, né, para esse viver, para esse criar, para esse transformar, para essa evolução. E aí a gente vê também como uma forma de impulsionar o próprio processo da individuação, que Jung, né, chama de individuação, do próprio processo evolutivo do espírito, que aqui a gente fala tanto, né, da autodeterminação. Então, essa energia é a energia que move, né, que vem do espírito como uma energia de movimento, com esse desejo de se transformar, com esse desejo de se colocar na vida, de construir,
de promover trabalho útil até para a sociedade, né? Então, ela acompanha o espírito e vai impulsionando todos esses processos, dando movimento. Falando de centros de força, ela está relacionada ao centro genésico, né? Tanto no controle da qualidade dessa energia, quanto na intensidade dessa energia. Então, quando a gente fala em centros de força, a gente fala mais ainda de quê? Movimento, né? Então, são energias que circulam aí pelo perispírito, que nutrem todo os nossos campos de força, desde o coronário até o genésico. E essa energia, ela tem esse potencial, né, de fazer essa energia circular, de fazer essa energia fluir. Tem um livro interessante que fala dos campos de força e fala desse processo, né, do quanto o orgasmo ele faz essa energia fluir, né, e do quanto esse processo, esse encontro de duas pessoas ali com propósitos afins, né, é importante para essa manutenção, para esse fluir dessa energia. Então, existe, né, algo de necessário para nosso equilíbrio energético aí, nesse processo de movimentar essa energia por todos os chakras. Porque quando a gente fala que essa energia está em movimento, pense que ela é a mesma energia que vai movimentar até o coronário, que é o que liga a gente ao quê? Ao divino, né? Então, o equilíbrio dessa energia, o fluir dessa energia, e de forma saudável, ela vai estar relacionada tanto à criação, procriação, órgãos, né? Os órgãos genitais, que são, né, mais relacionados à reprodução, ovário e testículos, quanto a nutrir todos esses outros chakras e promover essa conexão com o divino. Então, é um fluir dessa energia, né, que movimenta e que faz com que haja esse equilíbrio também entre todos os outros campos de força. Então, ela é um guia da modelagem de novas formas entre homens e mulheres. Então, quando a gente fala guia de modelagem, está falando do processo de procriar mesmo, né? Porque no processo do desenvolvimento, fecundação, né? Tudo ali que está envolvido com esses processos de reprodução. O equilíbrio ou o não equilíbrio vai estar também relacionado à saúde da reprodução, né? Então, essa energia também, o desequilíbrio dela pode estar relacionado a isso, né? A problemas da reprodução, da sexualidade. Então, é também do corpo, do organismo, né? Então, ele é nutridor também da parte genital, reprodutora. E ela vai promover estímulos, né, com vistas ao trabalho, que a gente já falou, que é o intelecto, promovendo pelo intelecto, a associação, que é estabelecer relações. E quando a gente fala de estabelecer relações, não é só afetiva, né? A gente está falando de estabelecer relações de família, amizades, relações saudáveis, né? Essa energia também é importante para a gente lidar, né, com os relacionamentos e a realização. Está falhando aqui, mas... Viver em harmonia, a fase em que nos encontramos, é como que ser aceito pela própria evolução. A atitude sadia diante da vida sexual, seja qual for a fase do ser, será sempre beleza, sem degradação. Né? Eu gosto dessa frase porque ela fala para a gente que a gente tem entre um polo e outro, entre um processo e outro, aprendizado. E é importante que haja esse aprendizado, né? E quando a gente pensa o que é equilibrado nessa utilização da energia sexual, com certeza não é o não utilizar dela, ou reprimir, né? E nem o excesso. Mas o quanto a gente precisa realmente integrar esses processos, né? Porque não é saudável, a repressão, da mesma forma que o vício não é saudável, a repressão também não é saudável. Geralmente, da repressão, vem o quê? Vem outros traumas,
né? Podem surgir outras formas equivocadas de uso. E, às vezes, como é seu nome? Selma. O que acontece é justamente uma energia reprimida, ela às vezes toma esse lugar de algum. Ela existe, ela está ali. Eu me lembro de André Moreira falando que é que nem botar uma panela de pressão no fogo, né, e abrir a tampa, né? Você reprime. Então, quando você reprime uma energia, seja por qualquer outra, ou para desejar se mostrar a alguém, ou para realizar algo que você não está preparado para aquilo, não está nessa gradação desse processo, né, por uma questão mais de razão do que de encontrar mesmo nesse processo, essa energia ela vai explodir de alguma forma. Ela vai ser liberada de alguma forma, porque a energia está ali para o espírito, né? Então, quanto mais você desconhece, quanto mais você se esconde, né? Se nega por algum motivo ou alguma limitação, um limite imposto, mas ela vai extravasar de alguma outra forma. Na realidade, essa evolução sexual hoje está bem mais livre, né, e de conhecimento dessa nova geração. Porque na geração da gente, de 4, 5 décadas, que é a maioria das pessoas aqui, nós tivemos esses tabus, esses preconceitos. Um pai e uma mãe nunca falava para os filhos referente ao sexo, a não ser quando a mulher fosse casar, que dizia, minha filha, não faça assim, minha filha não, né? A gente era repreendida pelo sexo. O pai já em si pegava o filho de 12, 14 anos e ensinava ele a fazer o ato sexual. Já a menina não, a menina era repreendida, a menina não podia fazer, só podia casar virgem. Hoje você vê nas escolas o conhecimento do sexo. Hoje tem aula sobre o sexo. Então, hoje, a liberdade de chegar, né, o conhecimento do sexo e a evolução está bem melhor do que na época da gente. A gente vai falar um pouco mais à frente desse processo de educação, mas, assim, é importante a gente, né, da sua fala, duas coisas assim. Uma é o homem que o pai incentiva e que deve ser, né? E o quanto isso também é um peso para que eu tenho que ser, né? Aquilo que a sociedade prega para o masculino, né? E muitas vezes acaba tendo que enquadrar o homem como esse ser viril mesmo, pegador, né? Então, assim, o quanto isso também pesa, tanto para o feminino, com a repressão, quanto para o masculino, com essa exigência, de certa forma, que às vezes parece que é só uma liberação, mas também é uma exigência. E isso que você falou da educação, da importância que é o naturalizar, né? Porque também estar mais aberto, nem sempre é um mais aberto educado. Né? Então, a gente vê também que tem ainda uns caminhos aí, né? Há mudanças. Estamos num processo diferente social, estamos num processo diferente no olhar para a sexualidade, mas eu acho que, assim, fruto da não educação da gente mesmo, de nós, para lidar, para naturalizar. Né? E aí a gente fica entre o excesso e a falta, né, do saber educar também. Mas acho que alguém ia falar também. Yeah? Não? O excesso já está muito grande, né? A gente vê pela televisão. Sim, é mais exposto, né? É mais exposto. E mais cedo também. A gente vai falar um pouquinho mais disso aí mais à frente, e aí eu acho que é um tópico que vale a pena todo mundo se posicionar também. Vai ser bacana. Então, gente, aí tem uma questão que é o celibato, né? Por que eu trouxe o celibato? Não como uma questão de julgamento, né? E nem da gente pensar se é certo, se é errado, mas para a gente entender que não é uma condição de evolução.
né? Não negar a sexualidade ou o se utilizar da sexualidade não indica perfil evolutivo, né? De alguém que fulano é mais evoluído porque não tem relação sexual. Isso não tem a ver. Então, ali na pergunta do Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, se o celibato voluntário é um estado de perfeição aos olhos de Deus. Aí os espíritos respondem não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam Deus e enganam todo mundo. O celibato não é, da parte de algumas pessoas, um sacrifício para que se possam se dedicar inteiramente a um serviço à humanidade. Aí ele responde, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, assim, como pensar, né, das escolhas de cada um, das fases de cada um, mas o quanto está se preparado para isso. Se as pessoas fazem uma escolha que envolve um celibato, sem estar pronto e preparado para a força que é essa energia e pelo desconhecimento que é essa energia, né, muitas vezes se desviam desses caminhos, né, por conta de escolhas que não têm noção e não estão estruturados nesse momento para essas escolhas, né? Mas o importante da gente pensar é que não se utilizar da energia sexual não significa que ser mais puro, ser mais evoluído, né? Então, é uma condição. E é claro que muitas pessoas fazem opções de vida para realizações em outros campos da vida que envolve esse celibato e que, para aquele espírito, naquela fase da vida, é uma realização, de alguma forma, o que ela se propõe a fazer, né? Então, a gente tem exemplos, né, muitos aí, de pessoas que dedicam a vida à caridade, a outros processos, e que naquela vida ela não se utilizou, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, a trajetória de cada espírito é a trajetória de cada espírito dentro dessa experiência, né? A gente não sabe o que se passa realmente na vida daquele espírito ali, como se dá essa relação com essa ausência ou com lidar com essa energia. Então, gente, a energia sexual no ser humano, ela promove a busca pelo prazer de todas as formas que o integrem às leis divinas, ou seja, tudo que ele forneça a alegria de alma e lhe vitalize o sentimento e o afeto. Isso desde as sensações da erótica até a criatividade no exercício do pensar, passando por todo o trabalho útil que promova progresso e lhe forneça sentido e significado ao existir, né? O que você está priorizando dá um sentido e um significado para a sua existência? Né? Essa é mais importante, a gente pensar nesse aspecto, do que pensar se é certo, se é errado, né? Se na questão do julgamento, né? Então, assim, quando a gente pensa o nosso estágio, nosso processo, a nossa vida hoje, as minhas realizações trazem esse significado, esse sentido para o meu existir? Né? Então, é isso que a gente precisa avaliar quando avalia, né, a trajetória do espírito aí no seu processo. E quando a gente fala do sexo, a gente está falando das fases do espírito, né? Toda a sua trajetória, e das fases do espírito numa encarnação. Numa encarnação, a gente pensa nas nossas fases, né, do processo criança, do desenvolvimento da criança, adolescente, o adulto, o idoso. Então, a energia sexual na criança promove o desenvolvimento da criança, né? A criança é movida também pelo prazer. Quando a criança amamenta, quando ela está com fome, amamenta e suga o seio e toca a mãe, né? Isso é prazer para a criança. Então, assim, a própria psicanálise fala, né, das fases do desenvolvimento da criança, com base nesse prazer, em como canalizar esse prazer. E aí o que a gente precisa entender é que na criança, no adolescente, no adulto e no idoso, existem formas diferentes de viver essa sexualidade, até porque a gente não deve incentivar a criança, né,
no campo da erótica, mas ela tem prazer, a criança sente prazer, né? E isso deve ser percebido e educado dessa forma. O adolescente é o boom, né? Pergunta? Boa noite. Boa. Tudo que você falou e tudo que eu já estudei, eu acho que não seria mais interessante chamar essa energia como energia existencial do que energia sexual, porque a energia sexual puxa muito para o lado do sexo, para o lado do ato do sexo, né? E a existencial é mais ampla. É ampla, inclusive, no sentido do exemplo que você usou, da amamentação, gerar prazer, e faz parte da existência, e muitas outras coisas que faz parte da energia que impulsiona a existência da gente como na matéria, né? Estava demorando para essa pergunta chegar. Eu acho que eu nunca dei essa aula para alguém fazer essa pergunta. E aí o que eu penso, né? Será que o processo não seria a gente naturalizar o que no nosso processo de história e construção a gente degradou, já que é uma energia divina? Só para pensar, é uma ideia, é a minha ideia sobre o nome, porque é aquela coisa da gente não conseguir abster desse conceito, da ideia, né, do que foi degradado mesmo por toda a nossa ignorância. Então, a ideia é, em vez de fazer mais, a gente vai estar, de novo, pensando o sexo como um tabu, como algo que é imoral, né? Como algo que não é divino. Então, quando a gente pensa e naturaliza, entende que a energia sexual é tudo isso, é importante, é necessária, que o prazer é importante, ele é para o benefício do espírito, porque prazer faz com que ele também se mova para essa busca do prazer e entenda o que é transformar a importância desse prazer para a construção das emoções, do afeto, do amor, que é a energia maior. Entende? Então, assim, vamos tentar pensar o contrário. Em vez de pensar a energia sexual não é um bom nome porque ela está muito relacionada a algo que a gente está acostumado a ser o quê? Viciação, né? Mais degradante. A gente degradou, na verdade, ao longo. Mas a ideia agora é o contrário, é naturalizar, para a gente entender essa energia como um potencial divino que é uma força a favor do espírito, né? Aí a gente pode aprender a utilizar isso a nosso favor. Mas você não acha que a degradação é parte da nossa evolução e a gente deveria ter passado por isso para poder chegar a entender o que é Exatamente. do que é essa energia? E se é parte da nossa evolução, inclusive as várias etapas durante a nossa vida, porque na puberdade isso é difícil controlar por causa dos hormônios que a gente é acometido. Imagino. Então, eu acho que isso tudo, esse domínio, esse aprendizado, exige um nível de evolução que talvez a gente não esteja lá ainda e que a gente faz parte do nosso calvário. Sim, concordo com você. Tudo que a gente passou e construiu a respeito é fruto do não conhecer, é fruto da ignorância, da falta do controle dos nossos desejos, né? Da falta da gente ter esse controle sobre nós mesmos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções. Mas é isso, a ideia é justamente essa. Por ser natural do processo, mas ainda eu entendo que o nome não diminui a força e a importância dessa energia. Porque se por ignorância a gente passa pelos percalços, a hora que a gente aprender a usar, quem vai mudar é a gente, não a energia. Ela é a mesma energia, mas nós vamos mudando, nos transformando, né, evoluindo a ponto de compreender que é uma energia divina e que move o espírito em todos esses aspectos. E, principalmente, entender que, nesse processo do aprendizado, nada se perde, não. Né? Nada se perde. O espírito passa por todos esses processos
como falei, pela ignorância, pelo não conhecer. Né? E eu acho que não é trocando um nome. Às vezes, em várias questões a gente vê assim, é o nome. Tá? O nome, talvez, daqui um tempo, para uma nova sociedade, falar de energia sexual, o nome não pese tanto assim. Né? Então, a gente ainda dá esse peso ao nome. Então, vamos tentar pensar o contrário para a gente buscar naturalizar isso, né? Me permita fazer um comentário. Pelo que você está colocando, a energia sexual ela é meio que uma mola propulsora, ela é muito além da questão que se criou de conceito equivocado. E é inerente essa energia ao espírito. E uma certa aula, eu não lembro qual, foi dito que, então, se ela é inerente ao espírito, e nós estamos aqui num processo de continuidade, de encarnados e desencarnados, então eu entendo que, quando estamos desencarnados, ela continua, que nós estamos num processo de continuidade. Foi dito aqui numa palestra que não existe o sexo para os desencarnados. Eu entendi mal? Ou como é que funciona isso quando estamos desencarnados? Porque eu fiquei confusa agora. Porque se isso é um processo de aprendizado contínuo e essa energia ela fluidifica todas as outras e é inerente ao espírito, então nós desencarnados também a temos. A energia, sim. A energia sexual, sim. E, assim, quando a gente fala de desencarnado, a diferença da gente encarnado e desencarnado é o quê? O corpo físico. O que o espírito desencarnado não tem? Hormônio, né? O corpo, as zonas sensíveis, mas a sexualidade se mantém, relações se mantêm, né? Se você vê um exemplo, Nosso Lar, você já leu Nosso Lar? Lá existem famílias que convivem juntos, casais que se reencontram e vivem juntos. Claro que o espírito ele vai se utilizar das formas de prazer que são realizáveis nas suas existências, mas a energia sexual está presente na vida do espírito em todas as dimensões. Né? Então, assim, quando a gente fala num processo de que essa energia ela é direcionada para o criativo, para trabalho útil para a sociedade, para em cada estágio evolutivo, ela vai deixando mais de ser o quê? O instinto, o prazer da erótica, corpo físico, né? Então, assim, em cada dimensão existe uma utilização diferente, mas a energia sexual, ela tá para o espírito, para a eternidade. Pelo que ela serve de impulsionar o espírito nessa evolução. Né? Então, a diferença é o que é realização, o que é prazer. É porque quando você coloca que ela é um fator ativador para as demais energias, então não teria sentido se não existisse essa energia sexual, até mesmo para a criação de vínculos entre os espíritos, não é isso? O vínculo entre os espíritos é diferente, né? Por que a gente precisa da matéria? Porque existem sensações, quando o espírito precisa se projetar na matéria para, nessa projeção, aprender com o material e, ao mesmo tempo, que ele transforma essa matéria. Né? Então, assim, existem habilidades que o espírito aprende quando encarnado. Tá? Não significa que o desencarnado não sinta, não tenha essas realizações, porque o sexo ele é psíquico, né? O sexo é mental. Então, existe canalização de prazer, formas de prazer, mas sem necessitar do corpo físico. Porque, assim, o toque, o pegar, né? O físico, só encarnado. Né? Só encarnado. Mas existem as realizações, as formas de... Vocês estavam aqui no aulão ontem? A Denael até falou, né? Deve ser tão sem graça aquele negócio telepático, somente a mente, né? Ele ainda brincou com isso. Mas é diferente, vai ser sempre diferente. Né? Então, o espírito
a gente reencarna e se utiliza da matéria porque com ela nós temos realizações, habilidades que a gente só adquire no contato com a matéria, né? Então, os vínculos, ter filho, né? Espírito não tem filho, não gera filho. O corpo humano gera filho, né? Espírito não gera espírito. Então, várias dimensões nós não vivemos quando desencarnado, apesar de vínculos existirem e ser, às vezes, muitas vezes, diferente dos vínculos que estabelecemos aqui, né? Não sei se respondi. Então, o adolescente vai até que horas? 9h10? 9h20? Então, no adolescente, assim, o verdadeiro boom. Como o meu amigo falou, assim, é difícil na adolescência, né? Porque na adolescência o despertar dos hormônios, né? Surge tudo ali, esse boom de hormônios da sexualidade. Tem a relação do desenvolvimento do próprio espírito, que na adolescência é como se ele aterrasse na encarnação mesmo, e vem os processos de identificar-se ali naquela sociedade, né? A própria mediunidade. Então, a descoberta é um mundo de descoberta na adolescência. E não é à toa que o que mais fazem com os adolescentes hoje? Esporte, né? Está sempre incentivando gastar essa energia. Para quê? Porque é a fase mais importante para essa educação também, né? De educar esse processo, essa canalização dessa energia, por conta de tudo que pode acontecer precocemente nesse processo de educar. E o adulto vai ser o fruto de tudo isso aí, né? Da criança, do adolescente, fora a bagagem que já vem aí, ó, de tantos personagens e personagens, né? O adulto vai ser o resultado desse processo, né? De educação, de como se lida com essa energia. E é interessante a gente pensar, porque quando a gente pensa assim, para o espírito, esse processo de mudança, muitas vezes o adulto já sente uma diferença de tudo isso de quando era adolescente. Essa energia já muda, né? Naquela fase do festa, muita descoberta, isso vai mudando. Para alguns não, né, gente? Para alguns demora, nem mudam. Mas, assim, existe dentro desse processo aí uma maturidade que vai se formando, né, dentro do desenvolvimento humano, né, nesse personagem, que a gente pode só dar um espelhamento para o espírito, né? Tem fases que as prioridades são outras mesmo, você vai mudando suas prioridades. O que é prazer para você na infância não é o prazer da sua adolescência, o prazer da sua vida adulta não é o prazer da sua adolescência, né? E assim vai mudando. E isso é a forma dessa energia também se transformando, né? Porque ela não só se transforma durante a evolução do espírito, ela se transforma em cada fase que o personagem vive, né? Ela passa por essas fases diferenciadas aí, que é própria do desenvolvimento humano, desde o biológico, né, até o educar das emoções mesmo. E o próprio idoso, que muitas vezes é uma fase de diminuição, né, das relações, às vezes do próprio trabalho, que já vem a aposentadoria. Então, assim, é uma fase em que essa energia também precisa ser trabalhada e canalizada para que não haja, né, um processo ali de perda desse movimento da vida, desse interesse pela vida, por ser essa fase, né, das mudanças também. E o espírito, gente? O espírito é feminino ou masculino? Não vale pescar no slide. Todo mundo olhando para baixo. Tinha que ter botado só a pergunta, né? Menino. Vou tirar, já tem gente até fotografando. E aí, me digam, sem pescar, o espírito é masculino ou feminino? Não tem gênero. O espírito não tem gênero, ele não é nenhum e nem outro, ele é uma singularidade, né? Então, assim, ao mesmo tempo, ele não é neutro, né? Ele tem suas cargas ali, né? Então, assim, quando encarnado, a gente acaba definindo feminino e masculino
pelo modelo biológico, né? Existe uma tendência de que a gente se definir por esse modelo biológico, ser masculino ou ser feminino, né? Quando desencarnado na erraticidade, a gente mantém o psiquismo, né? Porque o que também define essa identidade é o nosso psiquismo, né? E quando a gente fala em espírito desencarnado, a gente fala de espírito de diferentes processos de evolução, de diferentes níveis. Mas quando ele se manifesta aqui, geralmente há uma manifestação, né, psíquica aí. Ele aparece às vezes como masculino e pode aparecer como feminino, né? Porque o psiquismo também se tipifica como masculino ou feminino. Então, o que acontece? Isso se dá conforme suas tendências, porque desencarnando agora, eu posso desejar aparecer como masculino, porque certamente já vivi esses personagens, né? O que acontece é que, geralmente, os espíritos guardam e aparecem. Se ele quer aparecer e ser reconhecido para alguém daquela encarnação, ele vai aparecer mais parecido com o último personagem, né? Mas o espírito, o psiquismo, ele pode variar e ele pode se definir conforme suas tendências, né? Então, o que acontece? Se o espírito ele não tem sexo, ele foi criado ali como uma singularidade, como que ele vai formando nas suas matrizes ali? Como que esse psiquismo e essas tendências vão se formando? Nas experiências, né? Na primeira encarnação, eu nasci uma mulher no Egito. Eu vou aprender naquele corpo, com aquele modelo biológico, aqueles hormônios, as experiências do feminino, né? Parir, amamentar, ou não, né? Ou outras, mas que sejam mais voltadas para o feminino, numa cultura diferente. Então, eu vou armazenar o quê? Nas minhas matrizes aqui do psiquismo, experiências femininas daquela cultura, né? daquele papel social ali. E aí eu encarno de novo no homem, em outro lugar, e aí eu vou ser moldada pelo quê? Pelo biológico. Então, o psiquismo ele vai formando matrizes de masculino e feminino, em papéis sociais diferentes, em culturas diferentes, né? Vivendo experiências diferentes, mesmo num campo e no outro. Então, a gente vai formando nesse psiquismo essas tendências de feminino e masculino que vai formando, né, diversos, como se fosse um mosaico que vai se expressar como tendência. E essas tendências, elas podem se expressar como um feminino diferente, um masculino diferente, né? Não é um polo ao outro, né? A mente, ela tem ali, diversas matrizes e registros do que é ser masculino, do que é feminino, que vai sendo determinado para as experiências do espírito nas diversas reencarnações, né? Nos diversos personagens. E isso não define um modelo fixo de feminino, nem um modelo fixo de masculino. São matrizes, né? Matrizes que vão se expressar como tendências psíquicas. Por isso que a gente fala, né, de vários termos relacionados à sexualidade, que a gente vai ver aqui agora, que são de acordo com essas tendências. Então, essa pergunta do Livro dos Espíritos, né, quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar, né? Então, o que eu vou aprender, né? E aí a gente pensa assim, o que é ser mulher no Brasil, o que é ser mulher no Marrocos, o que é ser mulher, né? Então, experiências, habilidades, o que eu vou adquirir, a escolha ou a não escolha, porque nem sempre a gente vai escolher o sexo, né? O espírito ele passa pelo processo de autodeterminação. Quanto mais autodeterminado, quanto mais integra habilidades, mais ele vai ganhando esse, vamos dizer assim, poder de escolha pela sua maturidade,
né? Então, nem sempre escolhemos o nosso sexo biológico, não. Então, todas as escolhas e programações vão depender, né, do grau de evolução do espírito. Então, não importa, não existe um melhor ou não. E aí, essa sedimentação desses vários aspectos de feminino e masculino, Emmanuel chama de bissexualidade psíquica, né? Ele fala assim, que a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através dos milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posições de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade psíquica, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então, o nosso psiquismo, ele é masculino e feminino, né? O espírito não tem sexo, a mente também não tem uma polarização, não tem tem uma identidade, mas ela tem as duas, né? Então, o nosso psiquismo, ele tem aspectos do masculino e aspectos do feminino. E a gente pode perceber essas diferenças até em perfis de mulheres, perfis de masculino, né? Que hoje esses papéis, às vezes, já se misturam. Você percebe que quando a sociedade impõe papéis e quando a gente se desenvolve diferente desses papéis, né? Então, essas diferenças psíquicas que existem. E aí, pensando no que nas várias formas de expressão da sexualidade hoje, esse termo bissexualidade ele já é pequeno, né? Porque quando a gente fala bi, a gente pressupõe só masculino, feminino, e a expressão da sexualidade ultrapassa só essas duas expressões, né? Então, Emmanuel já precisa ser atualizado, porque o termo não pode ser só mais bissexualidade. O homem e a mulher serão, deste modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta, né? Então, nós temos essas duas polaridades em nós. E essas duas especificações, que a gente pensa como o oposto em nós, a psicologia analítica Jung, ele chama isso de ânimas e ânimo, ânima e ânimos, né? Então, a contraparte masculina do feminino é o ânimos e a contraparte feminina do masculino é a ânima. E o interessante é a gente pensar que isso que a gente pensa como oposto é nada mais, nada menos do que a nossa busca por essa totalidade. Porque se o espírito ele não tem sexo, ele vive experiências de masculino e experiências de feminino, e a tendência é que ele não mais precise encarnar e não mais precise de um perispírito que proporciona, né, o encarnar, ele vai se depurando, e ele vamos supor, se torne esse ser singular, ele não vai mais precisar também se tipificar como masculino ou como feminino. Não é isso? Então, essa busca, as nossas experiências de masculino e de feminino, as nossas relações, que são projeções para a gente compreender essa totalidade, essa busca dessa totalidade, nada mais é do que a busca de nós mesmos, né? De tornar essa totalidade. Então, não significa que eu vou me tornar cada vez mais feminino ou que eu vou tornar cada vez mais masculino. Significa que existe, para o espírito, uma não necessidade de se tipificar. O espírito vai se expressar, né, na forma singular na forma como ele desejar se expressar. Então, o instinto sexual, ele é essa força poderosa de atração que une os corpos físicos, promove reencontros, dirige os homens para conquistas e objetivos da lei supremas, com vista ao amor, à felicidade e à harmonia. Então, assim, a gente fala do instinto e do seu principal papel,
que é promover através da atração, os encontros. E que dos encontros surjam o quê? As relações. E que das relações a gente lide com emoções. Porque para o espírito chega as emoções, né? Tudo que a gente fala da dimensão do prazer físico, da dimensão da realização do campo do físico, para o espírito tudo o que mais importa é o que ele integrou de habilidade, de aprendizado e essas emoções geradas com todas essas experiências. E aí, né, dessa gama de variações também da sexualidade, é importante a gente diferenciar essas expressões, que é o sexo biológico definido pela genital, nas expressões de órgão reprodutor mesmo, né, masculino, feminino, intersexo. Os papéis sociais, que é o que é designado pela cultura, né, pela sociedade, a gente foi criando esses papéis, e desde lá, né, quando o homem começou a viver em comunidade, que a mulher que paria não tinha como sair, o homem e assim vai gerando esses papéis, e que hoje a gente já se discute nesses papéis, né? A identidade sexual, a orientação sexual e o comportamento sexual. Aí vou passar aqui cada um. Então, a identidade sexual, ela é a identificação que se dá pelo psiquismo, né? Como você se identifica. Então, ela está no perispírito. A diferenciação se encontra no perispírito como tudo que diz respeito à possibilidade de ação na dimensão da matéria, né? É uma identidade, a forma como a mente expressa essas tendências, né? Possui as matrizes que se caracterizam com os arquétipos de ânima e ânimos responsáveis pelas contrapartes sexuais a serviço do espírito. Então, a identidade é o eu sou, né? Eu me sinto, como eu me sinto, diferente do corpo biológico ou não, que pode estar afim ou não, né, com esse corpo biológico. A orientação é o direcionamento. Ô, Laís, o que diria da identidade sexual de um estuprador, de um pedófilo, que tanto usa o sexo masculino como feminino? Perante o espiritismo, isso seria, ou perante a psicologia, né? Isso seria o quê? Uma doença? Isso seria processos reencarnatórios de vidas e vidas, né, passadas? A psicologia classifica como perversões, né? E assim, identidade não é uma para pessoas que movem a energia sexual dessa forma. Não significa que ser homem e mulher é a identidade, porque aí também é comportamento, é atitude, né? E para essas questões de comportamento não importa se é masculino ou se é feminino. Então não significa que é uma identidade, né? A identidade é como o seu psiquismo, para você se sente feminina ou masculina ou nenhum dos dois. Não tem resposta? Então, essa é a identidade. É como eu me sinto em relação. Ser pedófilo, estuprar, são atitudes. Então, se eu estupro tanto mulheres quanto homens, eu estou movida por uma atitude, um comportamento, emoções desequilibradas, né, de forma desequilibrada dessa emoção, que não tem a ver com a minha identidade, porque eu não estou me preocupando com a minha identidade. É uma forma de agir, é uma atitude ali para com o outro, entende? Que pode ser uma questão, um transtorno também. E não é tido como uma doença?
Porque a gente sempre Sim. vê na mídia, né, Sim, é um transtorno que psíquico. dizem que precisa ser feito tratamentos Sim, e sim, sim, sim. Precisa ser tratado. E muitas vezes, em muitos casos, precisa ser um tratamento agressivo mesmo, no biológico, tipo uma castração química. Porque a pessoa ela não consegue dominar aquele impulso. Entende? Então, não se trata de uma identidade, se trata de um descontrole. Então, a orientação sexual é o direcionamento, né? Como eu me projeto, que pode ser pelo sexo oposto ou pelo o mesmo sexo, como a gente chama, né? De hetero ou homossexual. Então, a orientação sexual é a atividade do corpo, obedece desejos e formatações que se irradiam a partir das matrizes perispirituais. Trata-se de mera busca de conhecimento de si mesmo, projetada na atividade sexual corporal com a outra pessoa, né? Porque relações são projeções daquilo que eu falei, de quando a gente pensa que a gente está atrás de um oposto, a gente está tentando integrar quem somos de fato na nossa totalidade. Então, a orientação sexual define-se como sendo as suas preferências, predisposições ou experiências sexuais, na experimentação e descoberta da sua identidade e atividade sexual, num determinado período da sua existência, né? Então, isso pode ser a cada personagem. E aí vem comportamento, porque identidade tem a ver com tendência, com o espírito, com a expressão do espírito. Orientação também. Comportamento, aí vem de educar-se, né? Isso você controla. O seu comportamento é uma escolha, é um processo, vem de uma educação dos desejos e dessas emoções. Então, é importante o como se usa, com quem e para quê, no sentido não de moral, mas no sentido de o que isso está me oferecendo, né? No meu processo, no meu crescimento, como eu estou respeitando o outro com quem eu me relaciono. Aí entra o com quem. A importância do com quem é a importância que eu dou no cuidado com o outro também, né? Nessa relação. Sexualidade humana é a afetividade ligada às leis divinas do amor e da reprodução, manifestação da atração sexual. As energias sexuais são poderosas e estabelecem registros em nosso perispírito, podendo gerar experiências diversas. Então, assim, a experiência, por mais que seja física, os registros ficam aonde? No perispírito. Por isso que, a cada encarnação, esses processos podem gerar outros processos, né? E aí, assim como uma habilidade adquirida na outra é habilidade adquirida, né? Então, às vezes, o processo é de aprendizado e a gente vai seguindo. Então, o uso da sexualidade é oportunidade de crescimento, é oportunidade de entendimento e oportunidade de afetividade, que é a principal de todas elas, né? Que é esse encontro, esse vínculo, estabelecer vínculos, porque o amor, que é o sentimento maior, ele surge dessas experiências, né? É como ele trouxe ali, é errando, é relacionando, é tentando, é buscando, começando apenas com essas questões da atração mesmo e do instinto, que a gente vai ali, elaborando, se melhorando, evoluindo e estabelecendo esse afeto que leva à construção das emoções do amor. A relação sexual é emoção. Então, assim, para o espírito em si, singularidade, não é o prazer físico, mas o que é gerado daquilo ali, né? Então, são as emoções. Forma de canalizar a emotividade, formação dos laços de afinidade, onde a emoção são as chaves para o equilíbrio, né, ou o desequilíbrio. A sexualidade e o espírito. No relacionamento sexual é imperioso considerar o outro, então vem essa relação do com quem, né? Então não é uma questão de é certo ou errado, né, mas é uma questão de do como eu considero, de como eu estabeleço essa maturidade e essas relações saudáveis. Porque para um aprendizado mútuo, né?
a relação sexual é mais compensatória quando apoiada na afetividade e no amor. E aí a gente vem para o tema que ela trouxe logo no comecinho, né? Como nascem os bebês. O que responder? Aí a gente vai entrar no tema da educação, né? E aí a pergunta básica é: quem está educado para educar? Quem está aqui se sente educado para educar? Ninguém? E como é seu nome? Eu esqueci. Morgana? Morgana. Lembrei. E Morgana disse assim: a gente não foi educado, né? Não, a gente aprendeu, eu não sei vocês, mas eu aprendi com os meus amigos, né? Com as amizades, fofocando, né? Os bolinhos ali na escola e tal. Não foi em casa, né? Para minha mãe, até hoje, assim, um pouco, é tabu dos tabus, né? Então, assim, como educar, né? Como lidar, como naturalizar algo que vem de um histórico aí, de encarnações e encarnações lidando como um tabu, como como fala, meu Deus? Preconceito, era outra palavra que eu ia falar, mas preconceito mesmo, né? Lidando dessa forma, imoral, né? Proibido, como algo proibido. E fora nessa encarnação, né? Nesse século, estamos aqui nesse processo de que não fomos educados para isso, né? Por isso que é tão difícil mesmo falar da energia, no nome dessa energia ser esse, né? Às vezes é difícil pensar assim mesmo, por causa disso, né? Mas aí a gente vem para uma sala de curso básico de espiritismo, senta na cadeira para ouvir falar dessa energia e entender a importância dela, entender como ela é importante. E aí a gente hoje já olha para uma criança e pensa como é importante educar essa criança, né? Para que ela tenha um processo e tenha isso como algo mais natural do que nós tivemos, do que nós vivemos e experienciamos. Então, é muito importante. E aí a gente vive momento diferente também na nossa sociedade, de maior expressão mesmo, que vai desde os excessos, né, o liberal demais. Qual é esse ponto de equilíbrio? Tem uma frase de Adenauer aqui que eu fico me perguntando. E ainda mais que eu não sou mãe, né? Então eu fico me perguntando, porque não experienciei. Ele diz assim: a educação sexual se impõe como algo necessário na infância, tendo em vista a proliferação das imagens apelativas ao tema. E quando a gente pensa nessa infância, quantas variedades de infância nós temos, né? Porque assim, eu convivo numa escola pública que as crianças, eu já ouvi assim coisas que a primeira vez que eu vi eu tomei um susto vindo de uma criança. E aí eu fui entender a realidade da criança que mora numa casa de um cômodo, com pai, mãe, tio, tudo junto, e vivencia, né? E aí você fala assim, tá, qual é o ponto de qual criança, né? Qual é o momento certo de qual criança? Até a criança ela vai ser diferente, e isso vai ter relação com o ambiente que ela vive, né? Pais e educadores devem se munir de informações de como lidar com a sexualidade, de forma a não estimulá-la em idade precoce e nem equivocar-se por atraso. Aí essa parte que eu falei, e agora, qual é esse ponto, né? Qual é esse atraso e qual é esse precoce, como que a gente vai lidar? Então, tem que perceber esse meio, onde essa criança está inserida, né? O que ela já está tendo a oportunidade de ver. Porque, muitas vezes, uma sobrinha minha, a gente não sabe como desbloqueou o acesso que ela tinha, todos os bloqueios que ela tinha no aparelho de celular para coisa adulta, ela desbloqueou, com a senha e tudo. Ninguém sabe como ela fez, tanto que a mãe quase que perdeu. Perdeu várias coisas do celular, porque ela fez alguma coisa lá que desbloqueou. Quem ensinou, ninguém sabe. Então, assim, e viu conteúdos que a mãe, né, teve o cuidado de bloquear e não imaginava que ela iria acessar, mas já acessou e já está lá perguntando tudo. Então, assim,
é pensar, né, que contexto é esse, que criança é essa, que momento é esse, também é importante. Eu achei engraçado, né, nessa fala de Adenauer, quando ele diz ali, pais e educadores devem se munir de informações de como lidar com a sexualidade. Hoje é tão difícil, porque a mídia está aí, a televisão está ensinando. A política, a religião, está tudo misturado. Menino beijando menino na televisão de 12, 14 anos. Como é que você chega para seu filho e diz como não fazer? Se está à mostra toda hora, né? É muito complicado, é muito difícil educar. Eu, graças a Deus, agradeço. Meu filho hoje tem 38 anos, é um homem, mas hoje eu não teria capacidade para ter um filho para educar, porque está muito difícil. Está muito agressivo, você é atacado de todas as formas e ao olho vivo. Mas, olha, se surpreenda que, muitas vezes, a criança naturaliza mais do que a gente. Quem faz esse revoo todo aí somos nós, com os nossos conceitos e preconceitos, porque, para a criança, quem desnaturaliza a criança somos nós. Acho que eu acredito que o grande ponto é entender qual o nível de maturidade que a criança ou o adolescente tem, para a gente falar sempre com a verdade. Eu aprendi com meu avô, que desencarnou com 97 anos e meio, que a verdade, por mais difícil que pareça ser, é sempre o melhor caminho. Então, não existe cegonha. Do mesmo jeito que não existe cegonha, não existe que isso é feio, isso é pecado, isso não pode. Né? A partir do momento que a gente começa a desmistificar que Deus está vendo, Deus castiga, aí a gente começa a desmistificar todas as outras coisas. Né? Acho que é importante a gente falar para os meninos que têm 12, ou 13, ou 14. Eu tenho filha de 14, aliás, vai fazer amanhã. Existe um tempo que para a gente foi aquele. E que, de repente, para esse que tem 14, hoje é o tempo dela, é o tempo dele. Mas que é importante que não só se aproprie dos conteúdos da internet, das trocas com os amigos, mas que procure sempre alguém da confiança deles mesmo, que seja a mãe, ou que seja o pai, ou que seja o terapeuta, que seja alguém, um irmão mais velho, uma irmã mais velha, algum adulto, alguém que tenha mais experiência de vida. Porque mesmo quando eles nos dizem, mãe, mas o meu tempo não é o seu tempo, e não é mesmo, mas a gente tem uma experiência de vida que pode ajudar eles a passar por esse caminho assim, de uma forma mais leve. Mas eu acho que é isso mesmo, é naturalizar junto com eles e não tirar deles essa naturalidade que eles veem a vida, que eles enxergam, porque senão fica tudo muito pesado e não precisa ser pesado, sabe? Eu acho que é isso. Eu estava aqui comentando com ele que eu tenho uma certa preguiça de falar sobre esses assuntos, porque eu acho que fazem muito rodeio em cima de uma coisa que, para mim, é muito simples. Entendeu? Tipo, fica, mas como é que eu vou lidar com a criança? Tudo bem, a maioria das pessoas, quando eu falo isso, dizem, mas você é assim porque você não tem filho. Talvez, mas acho que não. Porque, vendo a fala dela, eu fiz assim, acho que eu não iria mudar se eu tivesse filho, não. Então, meio que para complementar, o que acontece? Eu acho que a questão não é você impedir a criança de ter acesso àquela informação, que ficam muitas das vezes querendo criar a criança dentro de uma bolha social em que ela não pode ter acesso de jeito nenhum. Oh, meu Deus, a informação que não pode ter de jeito nenhum acesso à informação. Vou botar senha, vou bloquear. Não estou dizendo que não é para também deixar na louca, não ter limite. Mas fica nesse negócio de, não pode ver na TV, não pode ver nas redes sociais, não pode. Quanto mais você proíbe, mais ela vai querer aprender. E ainda vai aprender no lugar errado. Então, é melhor você educar em casa, chegar e dizer,
Isso. E outra coisa também que é muito errado, que as pessoas pensam que quando se fala, vamos ensinar educação sexual na escola, que é que vai ensinar a criança e o adolescente a praticar o ato sexual. Gente, não é. É você simplesmente ensinar que não é não, que meu corpo, minhas regras. São essas coisas. Só mamãe e papai e pessoas conhecidas que podem tocar nas suas partes íntimas. Isso é educação sexual. Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem que sentar, conversar com as crianças, não ficar inventando histórias, como ela falou, de é a cegonha, é a sementinha da mamãe, do papai. Explica, lógico, que é apropriado a linguagem daquela criança, daquele adolescente, mas eu acho que a verdade é o melhor caminho, realmente. E outra coisa, assim, evita-se também que adolescentes que já estão praticando atos sexuais façam perguntas idiotas que me dá nervoso aquela profissional mesmo do Altas Horas. Coitada daquela mulher. Pelo amor de Deus. Que as pessoas pegam e falam, se eu esticar o meu pênis, aumenta o tamanho dele? É verdade que praticar muita masturbação cresce pelo na mão? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, quanta coisa poderia ter sido evitada se simplesmente educasse essa pessoa. Eu não tenho paciência para isso, não. Deus me perdoe, mas não tenho. Adorei o Deus me perdoe. Mas é isso, é educar, né, gente? Educar é a chave. E para várias questões, até para a violência, né? E a gente tem números assim que os maiores casos de violência, de abuso infantil é em casa, né? Então, se você educa a criança a se proteger, você está educando, né, às vezes para dentro de casa mesmo. Então, gente, está acabando o tempo, só tenho 2 minutos, o povo já está ali me olhando. Então, as vantagens da educação sexual: estabelecer os laços de amizade e confiança, além de favorecer a formação de valores pessoais, né? Porque a gente está educando para ela conviver com a diversidade também. Previne gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis. O planejamento familiar favorece o desenvolvimento do respeito à diversidade, autoestima e responsabilidade. Promove o amadurecimento sem traumas, tabus, preconceitos e medo. É aquela coisa da confiança que vocês falaram aí, né? Então, quando a gente pensa em educar, quando a gente pensa, né, disso tudo para o espírito, educar para a sexualidade, a gente vai estar educando para criar, para produzir, para transformar, para agregar e para estabelecer vínculos, que é a principal função dessa energia. Porque quando você consegue naturalizar o relacionamento e fazer perceber que do relacionamento, do sexo, de tudo que envolve a sexualidade, é para esse benefício, isso é, né, já está, promover essa criança para a vida, para um adulto para a vida. Então, finalizando, frases daí do livro de Psicologia do Espírito de Adenauer. O amor é o impulso gerador da vida, que nos impele ao bem, ao belo, ao digno, aquilo que nos parece melhor. É a vontade que nos leva de retorno ao Criador dentro de nós mesmos. Quando estamos amando, nos colocamos em sintonia com a energia da criatividade universal e nos conectamos com o sentido fomentador da vida. Então, olha o que a energia sexual nos leva, né, a esse encontro com a divindade. Então, naturalizemos e aprendamos, né, a utilizar para a gente também poder ser cada vez mais um pouco educador, né, trazendo isso para as pessoas, para nós mesmos e para quem a gente convive. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Obrigado, Lai.